Olá, espero que esteja tudo bem com você. Você já ouviu esta canção? Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Até seus espinhos são marcas de amor. Pois bem, será que Jesus realmente é a rosa de Saron, o lírio dos vales? Vamos conferir nas Escrituras isso? Vamos lá. Eu sempre ouvi essa expressão, né? Sendo um dos títulos do Senhor Jesus. Jesus é a rosa de Saron, o lírio dos vales. A gente ouve isso em canções, lê isso em frases, ouve em pregações. E o grande problema é que quando eu analisei as Escrituras, o texto onde se refere, onde está essa passagem, que é Cântico dos Cânticos, capítulo 2 e verso 1, analisando esse texto, dá para chegarmos à conclusão de que ele não está se referindo a Jesus Cristo. Portanto, Jesus não pode ser a rosa de Saron e o lírio dos vales. E aí talvez você esteja achando estranho, porque este é um ensinamento que já está impregnado, né, na mente de muitos. Por quê? Acontece aquele fenômeno, né, da repetição. Ou seja, você escuta um irmão falando sobre isso, você escuta uma música falando sobre isso e repete aquilo. Se torna um ensino que você agrega para si, você pega aquele ensinamento e não pesquisa nas Escrituras para ver se realmente é daquela forma. Isso é um perigo, porque muitas coisas estranhas têm sido propagadas, têm sido ensinadas e tem sido copiada, ou seja, repetida por outros, sem uma análise das Escrituras. E isso é perigoso. E esta é uma desses casos, né? Jesus é a rosa de Saron e o lírio dos vales? Não é. Um dia eu estava lendo o Cântico dos Cânticos, eu cheguei nessa parte e eu pensei, peraí, aqui não está falando de Jesus. Mas para você entender, eu preciso explicar para você o que é o livro Cântico dos Cânticos, ok? Então vamos lá. O livro de Cantares é um livro que fala essencialmente, ou seja, a sua mensagem principal, a sua mensagem que está aqui diretamente no texto, quando você lê ela, diretamente aqui, ele vai falar sobre a sexualidade, ou seja, o amor entre um homem e uma mulher. E é um livro composto de poemas, de cânticos aqui, entre a amada fala, o amado fala e assim por diante. Então ele trata essencialmente, né, do relacionamento de um casal. Porém, existem mais duas formas de ser interpretado o livro de Cantares. Ele pode ser interpretado de duas formas alegóricas, ou seja, figuradas, representativas. E é aqui que está o problema. É aqui que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque o livro de Cantares, essencialmente, é o amor entre um homem e uma mulher. Ok? Isto é o literal, a mensagem que ele traz por padrão. Mas quando se interpreta o livro de Cantares, ou de Cântico dos Cânticos, de forma ou de maneira alegórica, então nós vamos transformar todo o sentido do livro para um sentido figurado, né, a alegoria. Como funciona isso? Bom, existem duas interpretações alegóricas no livro de Cantares. A primeira é Deus e Israel, ou seja, Deus sendo o esposo e Israel sendo a esposa. Então, onde está falando aqui sobre o amado, representa Deus, onde está falando sobre a amada, está falando sobre Israel. Esta é a primeira forma de interpretação alegórica, ou seja, Deus e Israel. E existe uma segunda interpretação alegórica também muito utilizada, fazendo a comparação entre Jesus e a igreja. Ou seja, Jesus então assume o papel do esposo e a igreja assume o papel da esposa.
E é exatamente nesta interpretação alegórica que este problema surge. Porque uma interpretação errada do capítulo 2 e versículo 1 é que colocou Jesus sendo a rosa de Saron. E é aqui que eu quero que você preste atenção, porque analisando alegoricamente, figuradamente, então Jesus é o esposo e a igreja é a esposa. Então em todos os lugares onde é o esposo que está falando, tem que automaticamente, se está interpretando de forma alegórica, interpretar como Jesus, e onde fala da amada, tem que interpretar como a igreja, né, dentro da forma alegórica. Pois bem, vamos então olhar para esse texto dentro da forma alegórica. Quem é que está falando aqui? Em capítulo 2 e versículo 1. É o esposo ou é a esposa? Certo? Aqui se descobre que Jesus não é a rosa de Saron e nem é o lírio dos vales. Quem está falando aqui é a esposa. Portanto, na forma alegórica, a esposa é a igreja. Então, quem é a rosa de Saron e o lírio dos vales é a esposa, é a igreja. É a esposa que está dizendo: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. É a esposa que está dizendo. E é interessante que no versículo 2, o esposo vai dizer: como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre as jovens. Veja que o esposo confirma o que a amada havia dito. A amada disse: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. E no versículo seguinte, o esposo diz: como um lírio entre os espinhos é a minha amada. Veja que o próprio esposo aqui na narrativa está confirmando o que a esposa disse. A esposa disse que era o lírio, e o esposo está dizendo: ah, minha amada é como um lírio. Olha que coisa interessante, não é? Portanto, quando o capítulo 2 e o versículo 1 diz: sou a rosa de Saron, ou o lírio dos vales, é a esposa que está dizendo. Então, na forma alegórica, representando Jesus e a igreja, quem está falando aqui ser a rosa de Saron e o lírio dos vales seria então a igreja, porque quem fala é a esposa. Está vendo como é interessante? E existem algumas passagens nas Escrituras que são interpretadas dessa forma. E aos pouquinhos eu quero ir mostrando, quero ir estudando com você essas passagens, para nós ficarmos atentos a, quando lermos as Escrituras, nos atermos de fato ao que está nela, né? Agora, talvez este problema tenha surgido porque algumas Bíblias mais antigas, principalmente a versão corrigida, ela vai trazendo tudo de uma forma muito atropelada, não existe uma separação das pronúncias aqui dos poemas, e isso vai realmente tornando difícil a interpretação. Mas mesmo na corrigida, com uma leitura bem com calma e interpretando com bastante cuidado, você chega à mesma conclusão, né? Até porque, como eu disse, o versículo 2 do capítulo 2, o amado ou o esposo está dizendo que a esposa é como um lírio. E a esposa havia acabado de dizer que ela é o lírio dos vales, que ela é a rosa de Saron. Portanto, quem está falando aqui no capítulo 2 e versículo 1 é a esposa, ok? Então Jesus não é o lírio dos vales, Jesus não é a rosa de Saron. A igreja é a rosa de Saron e a igreja é o lírio dos vales. Eu sei que parece estranho, esse ensino talvez está impregnado, né, já por muito tempo sendo falado isso, mas olhe com cuidado para você ver nas Escrituras que dentro da forma alegórica, se nós vamos comparar Jesus como o esposo e a igreja como a esposa, então quem está falando que é a rosa de Saron e lírio dos vales é a esposa, portanto a igreja, ok? Qualquer dúvida deixa no comentário, envia por e-mail, se inscreva no canal, se gostou clique no joinha, compartilhe o vídeo, nos ajude aí divulgando o nosso trabalho, ok? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!